Olá, seja bem-vindo a 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, e também você nos acompanha no youtube.com/Jovem Pan Blumenau, e onde a gente sempre traz assuntos do contexto de Blumenau, de Santa Catarina e do Brasil, mas para falar um pouco sobre a nossa realidade, seja na esfera da internet, como também pelas ondas do rádio em 88,7 FM. E hoje, nos estúdios aqui da Jovem Pan Blumenau, estamos recebendo a deputada federal Júlia Zanatta, que vai nos falar um pouquinho da sua trajetória política, por que entrou nesse mundo político e como ela avalia os projetos desenvolvidos e também agora esse contexto de política nacional, estadual e uma perspectiva da política local para o próximo ano. Antes da gente iniciar esse bate-papo, convido você que está em 88,7 FM já conectar e se inscrever no canal da Jovem Pan Blumenau no YouTube. E você que está nos vendo em vídeo, se inscreva, compartilhe e comente sobre essa entrevista. Deputada Júlia Zanatta, seja bem-vinda aqui à Rádio Clube, à Jovem Pan, à Rádio Clube de Blumenau, o Grupo Força do Rádio. Iniciando o nosso bate-papo na sua vinda aqui à cidade de Blumenau, como é que é essa experiência de entrar no mundo da política? Obrigada, Vilásio, obrigada pelo espaço aqui da Rádio Jovem Pan, sempre um prazer. Eu que sou jornalista, né? Trabalhei na área, advogada e agora deputada federal. Conquistei uma vaga tão sonhada por tantos, né? E no meu primeira eleição, tentando aí, já consegui com 111.588 votos. Inclusive com uma votação extremamente expressiva aqui na cidade de Blumenau, mais de 8 mil votos. Isso, 8.177 votos. Na região também fui muito bem. Na região aqui foram 17 mil votos. Então, agradeço quem confiou. E é extremamente gratificante para mim ter conquistado. E a minha vida na política não começou também nessa eleição. Eu sempre participei, muito atuante. Fui candidata a prefeita em Criciúma em 2020, já pelo PL, pelo 22, antes do Jair Bolsonaro entrar, mas sempre fazendo uma campanha muito atrelada aos mesmos valores que ele defende. E antes já fui assessora também. Trabalhei no governo do estado, sempre na área de comunicação. Então, eu era jornalista chão de fábrica que fazia as reportagens, mandava para os jornalistas, quando não era tão forte rede social ainda. Então, a gente escrevia para o site para alimentar os veículos de comunicação de todo o estado. Então, aprendi bastante. A comunicação me trouxe muito relacionamento, inclusive com a imprensa, que sempre tive um bom contato, uma relação cordial. Graças a Deus sempre fui muito respeitada, mesmo sem ter mandato. E agora estou lá na Câmara dos Deputados, representando os catarinenses e representando as bandeiras que a gente tanto defendeu durante a campanha. Como é que foi essa transição de jornalismo, de uma área de comunicação, e se perceber com uma pessoa que queria estar envolvida com a comunidade, com a sociedade e, de fato, estar envolvida com a política? Na verdade, em 2019, eu falei que não queria mais ser assessora, trabalhar na área política. Engravidei e falei que ia só continuar advogando, porque eu tinha me formado em Direito, peguei minha OAB e falei, vou ficar só advogando na área jurídica. Fiquei lá em Criciúma, advogando, e aí surgiu a oportunidade de ser candidata a prefeita e eu topei. A imprensa começou a falar que eu ia ser candidata a vereadora e depois Jorginho veio, me falou, vamos candidata a prefeita. Eu falei, não, tá maluco, é muito pra mim, é muito grande. Ele, não, tu já tem experiência nos bastidores, vai se dar muito bem. Então fui numa eleição difícil, porque a máquina pública, ela atropela, né, os demais candidatos. Então, e o prefeito lá também tem uma boa popularidade. Eram 7 candidatos, fiquei em terceiro, ganhei inclusive de deputado estadual com mandato. Mas confesso, fui muito ridicularizada, porque quando é uma pessoa que não tem uma trajetória política ou uma família por trás, as pessoas falam, sabe o que elas falam pra mim? Quem ela pensa que é? Pra querer ser candidata a prefeita. E falavam, por que você não vai a vereadora? Eu falei, porque eu não quero ser vereadora. Se eu quisesse, me candidatava. Então, naquela época, muita gente falou que tinha sido uma loucura. Realmente, montar uma nominata de vereadores como eu montei contra
o prefeito que tem cargos, né? Enfim, tem todo o apoio. Foi difícil, mas conquistamos uma vaga também para o PL na Câmara de Vereadores. Tive apoio da minha família, do meu marido, da minha filha, do meu sogro, que na época era vereador, foi presidente da Câmara e tudo. Então, mas foi uma experiência muito grande. Posso te dizer que aquela derrota me ensinou muito. A derrota também ensina a gente na vida, né? E essa vitória agora de deputada federal numa eleição também desacreditada, porque eles sempre falam que quem vai se eleger é quem já tem mandato, né? Afinal, a máquina funciona assim. Mas então falavam que eu não tinha mandato, que eu não tinha visibilidade, e eu fui atuando ali junto às pessoas, visitando municípios, nas minhas redes sociais, mas quem pensa que se elege só com as redes sociais também não é bem assim, tem todo um trabalho por trás, essa é a verdade. A política do olho no olho é muito forte até hoje, graças a Deus também, e eu sei fazer a política de base, a política de conversar com as pessoas, de estar presente e de atuação das pautas de defesa, de coragem, de posicionamento. Perfeito. E aí, começasse esse envolvimento político. Como é que foi esse contato com o então senador da República, Jorginho Melo, e que já ensaiava também uma possibilidade de ser o candidato ao governo do estado de Santa Catarina? Como é que foi esse encontro e aí esse convite e esse envolvimento? O Jorginho Melo era meu vizinho de porta em Florianópolis. Eu sou de Criciúma, mas morei muitos anos em Floripa, então tenho também residência lá em Floripa até hoje, e aí ele era meu vizinho de porta, no prédio, e já conversávamos, mas nós não tínhamos ligação política, não fazia parte, né, do grupo político dele ou do partido dele, mas em 2019, logo no início do governo Bolsonaro, fui visitá-lo no escritório dele, de senador da República aqui em Floripa, conversamos e tal, a convite dele, né, vem aqui e tal, e conversamos sobre essa possibilidade de ser candidata a prefeita, mas era muito, eu tava com a minha filha ainda pequena, de colo, falei, não sei, mas fomos conversando e fomos nos aproximando, e ele sabia também da minha proximidade com a família Bolsonaro, com o Eduardo, então, enfim, foi uma amizade que foi... Como a gente já era vizinho, já se conhecia, já conversava, a parte política veio naturalmente. O Jorginho me deu o partido lá em Criciúma, por exemplo, o PL. E fui construindo, fui mostrando que eu tinha condições de construir um projeto político forte, consolidado. E ele, como sempre, abre portas para novas lideranças. Isso é muito importante no Jorginho, sabe? Porque tem gente que não dá credibilidade para quem nunca foi candidato ou nunca, né? Nunca mostrou força na urna. Mas se ninguém der oportunidade, essa pessoa também não vai conseguir mostrar, né? Então... E aí fomos construindo. E ele sempre deixou bem claro que ele seria o governador. A convicção dele é assustadora. Ele sempre deixou muito claro, Júlia, eu vou ser governador de Santa Catarina. Aí quando a gente falava, o futuro governador, ele fala, não é o futuro, é o próximo. Porque futuro pode ser daqui 8 anos, mas eu já vou ser logo em 2023. Ele é um homem de muita fé, anda com a santinha dele sempre pendurada, e assim ele construiu. Foi repudiado por toda a classe política também, ninguém quis ser vice desse homem. Não sei se você lembra. Isso. Olha que foi tentado compor, mas ninguém quis ser vice dele, então ele foi de chapa pura. E graças a Deus... E ele falava que ele ia fazer 10 deputados estaduais. Nem eu acreditava que ia fazer 10 deputados estaduais. E até de federal eu falava, só que eu tinha muita convicção. Eu falava, eu vou ser a terceira do partido. E se fizer o quarto, eu falava que era quem se elegeu também, que é um deputado lá do Sul também. Então... E ele sempre falava que nós íamos fazer 5 ou 6 deputados federais. Então, um homem de experiência... Foi estadual, foi federal, foi senador e agora governador. Tem todo o mérito. Está fazendo um bom governo até então. Mantendo aquela linha que ele se propôs na campanha. E estamos acompanhando com muita felicidade a atuação do governador. E, deputada, uma outra pergunta em relação à família Bolsonaro. A gente acompanhou antes das eleições uma própria visita da deputada junto com o Eduardo Bolsonaro. Como é que foi esse envolvimento, essa conexão com a família Bolsonaro, representada pelo presidente, pelos seus filhos, que são políticos também, desde o envolvimento pessoal, de proximidade, mas também a importância deles para
suas convicções políticas e troca de experiência para poder estruturar uma campanha, como falasse, que só quem bota o nome para disputar sabe que uma eleição é extremamente pesada. Com certeza. Eu conheci o Eduardo lá por 2015, 2016, num clube de tiro. E aí tínhamos amigos em comuns, criamos amizade. Fiquei amiga também da agora esposa dele, fui no casamento deles em 2019 ali. E ele me adotou, vamos dizer assim. Sempre deixei muito claro que eu tinha vontade de ser candidata a deputada federal. E ele disse, bora, vamos lá, e me apoiou. Teve muita ciumeira de deputado com mandato, né? Normal, é natural da política, não vou ficar olhando para trás também das coisas que passaram. Mas cada um quer conquistar o seu espaço, e eu lutei para conquistar o meu. O Eduardo sempre veio fazer eventos aqui, inclusive aqui em Blumenau, né? Fizemos um evento aqui, então eu devo, sim, minha eleição ao apoio dele, ao apoio do presidente Bolsonaro, porque, na verdade, a minha amizade é com o Eduardo, então eu sempre pude estar junto do presidente Bolsonaro por causa do Eduardo. Sempre que eu ia a Brasília, mesmo eu não tendo mandato nos últimos 4 anos, sempre que eu ia a Brasília, eu ia no Palácio da Alvorada, eu ia no gabinete do presidente, eu ia em almoço, tipo, com a presidente da Hungria, eu acompanhei... Tinha gente que achava que eu era deputada, porque eu tava sempre próxima ali. Tinha gente que vinha na minha rede social e falava, por que tu não votou tal? Não, porque eu não sou deputada. Não, mas aí pela tua atuação de estar sempre presente com o presidente, com o Eduardo, a gente achava que era. Então, eu devo... foi muito legal. É muito bom quando alguém estende a mão, assim, acredita no seu projeto, e alguém do peso do Eduardo Bolsonaro. E eu sei que muitas pessoas confiaram o voto em mim por causa da minha proximidade com o Jair e com o Eduardo Bolsonaro. Eu escutava isso nas ruas, sabe? Então, se eles confiam em ti, nós também confiamos. Outro fator foi a questão de eu ter posicionamento forte sobre a questão da legítima defesa, porque muitos falam, mas eu falava especificamente desse tema, da questão das armas, que é um tema polêmico, mas quem me ouvia falar botou fé também de que a gente iria, de fato, defender. Infelizmente, não foi o resultado que a gente queria, né? Eu esperava estar lá para avançar com as pautas do governo Bolsonaro. E hoje temos isso aí que tá aí, né? Esse governo que tá aí, que não mostrou ainda a que veio, tá fazendo revanche, vingança, ideologizando tudo, inclusive a economia, muito preocupante, radicalizando, inclusive setores do centro aí, mercado, estão meio apavorados, porque acharam que ele ia vir o Lulinha Paz e Amor, e tá o filhote de Karl Marx. Acha que é o Karl Marx vivo. É complicado. Então, eu sempre falo, eu quero o bem do meu país. Eu quero que as pessoas tenham oportunidades, que as pessoas mais vulneráveis deixem de passar dificuldades. Então, passada a eleição, passa a régua e vamos trabalhar pelo país. Eu vou ser oposição, o governo tá lá, mas se tiver alguma coisa boa, não tem problema. Não vamos fazer o que o PT fez com o Bolsonaro os 4 anos. De querer fazer aquela coisa do quanto pior, melhor, não tem? Eles não estão nem aí para o país, parece, às vezes. Querem fazer a política só para minar o adversário. Então isso não é favorável, não é bom para o país. Então estou esperando para ver se essa postura de ódio, que eles falam em democracia, em Estado Democrático de Direito, que querem pacificar o país, mas com as declarações atuais não parece que querem uma pacificação. Então vamos aguardar. Eu, como falei, se tiver alguma coisa boa, não vai me custar ajudar, entendeu? Em nome de todos os brasileiros. Só que até agora não veio. Então vamos ver se eles conseguem acertar o tom. É muito difícil. E deputada, dentro desse contexto, bem de uma forma breve, tivesse o resultado positivo da eleição, o governo, a decisão para presidente da República foi no segundo turno ou 30 dias depois do teu resultado como eleita deputada federal pelo estado de Santa Catarina. Então se criou uma expectativa que o então presidente Jair Bolsonaro teria uma ótima estrutura e tinha uma leitura de Santa Catarina que ele poderia ser vitorioso. Como é que foi naquele dia do segundo turno receber que o resultado não era favorável ao Jair Bolsonaro e sim o próximo presidente seria Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que recebesse essa informação? Eu sempre estou preparada meio que para tudo, assim, né? Então, claro que foi muito triste para mim.
a preocupação não por ter perdido uma eleição, né? Perder uma eleição já perdi a minha lá, mas assim, a tudo que representa de retrocesso para o país. Estávamos numa crescente boa, questão econômica, mesmo com pandemia, né? Desemprego tinha caído muito, entregando as contas no azul pela primeira vez em vários anos. Pensando nos índices mesmo, a questão da segurança pública, homicídios né, diminuíram. Pensando em números, não em narrativas. Vamos falar dos fatos. Então isso me preocupou muito. E eu recebi com muita tristeza e questionamentos que a gente fez, né? Parece que vários temas viraram proibidos no país nos últimos 4 anos. Porque eu acho que as pessoas têm que ter o direito de questionar, seja o que for. Não pode ter um pensamento hegemônico que proíbe de falar sobre alguns assuntos pontuais. Então, me preocupa muito quando, por exemplo, o cara que está no poder hoje na presidência, o Lula, ele diz que a China é um exemplo, porque eles têm um partido forte, um partido único, e depois fala em democracia. Essas duas coisas não são compatíveis. Então, é hipocrisia a todo momento. E outra coisa, aqui em Santa Catarina, a gente é privilegiado. Nós temos um cenário, índices maravilhosos, né? Então, realmente, como você falou, a gente estava vivendo aqui dentro e talvez não enxergasse o que estava, né? O sentimento das ruas de outros locais. Mas o que a gente via também é que onde o presidente Bolsonaro foi, ele tinha muito apoio popular, né? Tem até hoje. Ele tá lá nos Estados Unidos. Eu tive com ele nos Estados Unidos aqui faz 2 semanas. Eu fui no CIPEC lá, no evento conservador. Então a gente até pediu, esse presidente, tem um monte de gente ali que veio no evento só pra falar com o senhor pode dar uma saidinha ali e tal, pra falar com o pessoal. Ele não, prontamente se disponibilizou. A manobra jurídica que teve para que o Lula pudesse concorrer à eleição, né, lá atrás, o STF que condenou, depois descondenou. Então a população ficou, não só eu, toda a população ficou muito revoltada com isso. A questão do voto impresso, que sempre foi, não podia falar, parece, em voto impresso. Lembra na época queriam chamar todo quem questionava de louco, sendo que era apenas um aprimoramento, né, da questão. E veja só, vamos dizer que o voto impresso tivesse passado e o Lula ganhasse a eleição com o voto impresso, o país não estaria pacificado? Uhum. Mas não, preferiram oprimir, dizer que era coisa de maluco, e alijaram metade da população do discurso. Isso não é democrático, ao meu ver, né? Se tem um setor da sociedade fazendo questionamento, vamos dialogar, vamos conversar, e não só colocar a peste de fake news, maluco e tal. Vamos ouvir o que eles têm a falar. E, deputada, com esse resultado, a gente tem a senhora lá na Câmara dos Deputados Federais e outros deputados. O Brasil, diferente do que aconteceu na época do governo do Lula, da Dilma, nas suas primeiras gestões, sempre se discutia que o Brasil não tinha uma oposição, porque o PT conseguia articular de outras formas que foram discutíveis, foram julgadas. Uhum. A senhora acredita que nesses 4 anos o Brasil terá de fato uma oposição, como frisasse bem, construtiva, mas que vai saber fazer uma oposição que seja salutar para o país? Pelo cenário que temos hoje na Câmara dos Deputados, sim. Hoje, né, claro que as coisas mudam muito na política, mas o Brasil que foi governado pelo PT lá atrás não é mais o mesmo. As pessoas têm mais acesso a informações, cobram mais, passaram a participar mais da política, sabe, em nome de ministro do STF, ministro do governo. Então, com essa cobrança que eles chamam de polarização, mas na verdade é mais participação do cidadão na política, polarização não é ruim. É que o pessoal está discutindo mais política, e isso, ao meu ver, é bom, né? Em que pese gere briga e tal, mas é bom. Eu gosto que as pessoas participam, me cobrem, me deem sugestões como político, isso é excelente. Então, eles não estão... O Lula, na campanha, tinha até um jornalista que falava isso pra mim. Ele tá falando como se ele fosse governar o país lá de antigamente. Não é mais, certo?
Então, hoje nós estamos bem organizados enquanto oposição. Por exemplo, conseguimos assinaturas para a CPMI do dia 8, que palavras, abre aspas, do senador Humberto Costa, do PT, estamos investindo pesado, palavras do Humberto Costa, contra a CPMI do dia 8. O que é investir pesado? A imprensa deu que é cargos e distribuição de emendas. Mas, para quem protagonizou Petrolão e Mensalão, falar investir pesado, já começo a fazer mais questionamentos, se é que você me entende. Então, eles estão desesperados com essa CPMI. Tiveram alguns deputados que retiraram a assinatura mesmo, mas muito pouco. A gente tem gordura para queimar. Eram 171 assinaturas, nós temos 191. Mesmo com esses que já tiraram, e eram necessários 27 senadores, temos 35. Conquistamos em uma semana as assinaturas para CPI, daí não é CPMI, CPI do MST, certo? Teve agora também a PEC do BNDES, que já conquistaram a assinatura. Então, tem várias coisas que nós estamos conseguindo. E o Lira deu uma declaração, não sei se você viu recentemente, que o governo hoje não tem condição de aprovar nade dentro da Câmara dos Deputados. Então, vai ter que rebolar muito. E com um político sendo cobrado direto pela sociedade. Porque pode ter aquele cara mais sabonete, não tem? Da política, que quer dizer que é de direita, mas mesmo assim quer as benesses do governo. Só que hoje esse cara ele tem medo de na próxima não se eleger. Então é bom porque pode ser que um cara desse se mantenha de fato na oposição com medo da cobrança do próprio eleitor, o que é excelente, o que é ótimo. Então vai ter dificuldade o governo Lula para aprovação, na minha opinião, hoje, para aprovar alguma coisa na Câmara dos Deputados, principalmente se continuar com essa postura de revanchismo, de querer criminalizar um lado, né? Porque o Lula declarou que a prioridade dele não é governar. Ele falou, a minha prioridade é acabar com o bolsonarismo. Isso é coisa que um presidente fale. Acabar com o bolsonarismo. Pô, tem metade aí, vamos dizer, que votaram no outro lado. Então, não é governar para todos. Eu posso falar para o meu público, porque eu estou no parlamento. Quando você está no executivo, você governa para todos, certo? E mesmo eu falando para um segmento, para o meu público, eu respeito todos os brasileiros, eu respeito todas as pessoas. É meu dever como parlamentar. Perfeito. E, deputada, o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que a senhora enxerga a participação dele nesses primeiros meses, se de fato ele está isolado, se ele está equivocado, se ele está certo de estar nos Estados Unidos, e acredita que ele vai se envolver realmente para a construção e manutenção dessa oposição? Olha, eu não tenho, como é que eu vou dizer, altura para dizer se o presidente Bolsonaro, que eu devo parte da minha eleição a ele, grande parte, né? Ele elegeu várias forças Brasil afora, e eu sou uma delas. Dizer se ele está certo ou errado. Só esse homem, só ele sabe o que ele passou nesses 4 anos e do que ele precisava. Se ele precisava de um tempo. Então, ele está lá nos Estados Unidos, estive com ele. Fui no CPEC, como falei anteriormente. E vi ele dando uma entrevista para o Epoch Times. E ele falou que vai voltar para o Brasil. Foi a primeira vez que eu vi ele falar. Para liderar uma oposição. Então, estamos na expectativa, mas eu acho que ele tem o direito de ficar lá também o tempo que ele quiser, que ele achar necessário. Lá nos Estados Unidos, como eu falei, ele tem muito apoio popular. Então, vai ser difícil ele viver uma vida aqui, de ir no mercado, de sair, né, para fazer uma compra. Então, lá ele tá conseguindo fazer isso. Tá descansando. A Michelle agora foi lá para passar o aniversário deles, agora junto. Ela também, que já assumiu a posição de presidente nacional do PL Mulheres, estive no dia que ela assumiu, vai fazer um trabalho incrível. A Michelle tem inspirado muitas mulheres Brasil afora pelo jeito dela de, né, esposa, mãe, dona de casa dedicada, a questão de lidar lá no Pátria Voluntária, que era o programa que foi extinguido pelo governo atual, com os deficientes, com a comunidade surda, certo? Então, o Bolsonaro, ele é naturalmente o nosso líder, certo? O líder da oposição, dos deputados e senadores que se elegeram pelo PL e até por outros partidos que estão aguardando ele voltar.
Mas enquanto ele não volta, a gente está seguindo a nossa pegada de oposição. Mas eu estou totalmente à disposição, porque ele, além de ter sido presidente, ele foi muito tempo deputado. Então imagina a experiência que ele não tem para poder ajudar pessoas que estão chegando, como eu, por exemplo. Perfeito. Deputada, a senhora teve votos estadualizados, de fato, não apenas uma região concentrada, mas votos estadualizados. Explicasse um pouquinho da sua estratégia, da importância de saber mesclar o digital. Nós somos provas que sempre desse atenção para o diálogo junto à imprensa, independente da linha editorial, na sua pré-campanha. E com essa estadualização do seu nome, e agora o início, então, do mandato, quais são os projetos desenvolvidos e que tens como prioridade? Eu fiz voto em 294 dos 295 municípios. Era algo que a gente já sentia durante a campanha que ia acontecer, né? Meu marido sempre falou, tu vai pingar voto tudo que é lugar. Pelo pessoal que a gente recebia mensagens e apoio, enfim. E é muito orgulho pra mim isso, sabe? De fazer voto estadualizado. Mas foi justamente por quê? Porque eu tinha uma pauta nacional. Uma pauta de posicionamento, questão da legítima defesa, a questão da proximidade com o presidente Bolsonaro, de defender os mesmos pilares, Deus, pátria, família e liberdade, de já ter atuado, enfim, militando na área política nesse lado, né, da direita. E agora, estamos em março, eu acabei de aprovar um projeto de lei já. No meu primeiro mandato, início de mandato. E isso não acontece assim lá na Câmara dos Deputados. Você tem que ir atrás, você tem que conversar, tem que tentar botar na pauta. E graças a Deus eu consegui isso, aprovar justamente no mês da mulher um projeto de lei que vai dar mais segurança às mulheres e seus familiares. Mulheres que vão fazer algum procedimento, né, estão em situação vulnerável, em sedação. Não é uma obrigação, porque eu não gosto nada obrigado. É um direito, se a mulher quiser levar alguém, agora ela tem essa segurança por meio dessa lei que foi pro Senado, na verdade, né? Sempre lembrando, aprovamos, mas vai pro Senado, mas não é uma pauta polêmica, então acho que a tendência é passar com tranquilidade o texto. E a relatoria, inclusive, foi da minha amiga deputada Bia Kicis. Aprovamos porque na justificativa eu coloquei aqueles casos monstruosos do anestesista que na nossa hora mais bonita, no parto, sedou a mulher excessivamente para abusá-la, além de ela não lembrar eu lembro do meu parto cesariana, tudo. Ela, além de ela não ter esse momento na memória, ela vai ver o vídeo que a gente também viu e ter aquela marca pro resto da vida. Então, para tentar coibir isso aí, lembrando que somente com a punição rigorosa de criminosos, com o rigor da lei, que infelizmente não é a realidade do país hoje, vai impedir que isso aconteça. Mas essa lei que eu aprovei, a 737 de 2023, com certeza vai dar uma segurança para as famílias das mulheres e para as mulheres. E interessante isso que a deputada frisou, da questão de não obrigatoriedade, não é o Estado se intrometendo de forma indevida. É óbvio que tem coisas que acabam sendo obrigadas pela, às vezes, pobreza intelectual, coisa que é do Brasil, mas muito interessante isso de ser uma oportunidade, um direito. Isso. E, deputada, de forma bem breve, até pelo seu tempo da sua agenda aqui na cidade de Blumenau, na nossa região, eu vou te perguntar e pedir umas respostas mais objetivas ali. O que representa Jair Bolsonaro? A direita no Brasil. Jorginho Melo? Vamos que vamos. Arma? Direito natural de autodefesa. E uma mensagem para todos os blumenauenses? Eu amo Blumenau, adoro estar aqui e sou muito grata aos 8.177 votos que conquistei nessa cidade e levo a tiara, hoje não tô, mas levo a tiara como marca para o plenário quase todos os dias. Então tá certo, deputada. Muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan Blumenau. Sempre a gente está aberto a esse diálogo, a esse bate-papo e também aí sempre as pautas para fazer essa conexão com Blumenau, Vale Europeu, com Brasília e com a sua atuação também no estado de Santa Catarina. Obrigada, estou sempre à disposição. Muito bem, essa foi a deputada federal Júlia Zanata falando aqui na Jovem Pan 88,7 FM e você também acompanha esse vídeo no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Valeu!